Vamos começar falando do Cruzeiro. Tá fazendo aí mais cortes e desta vez me chamou a atenção, vou ser sincero, o goleiro Lucas França, até pouco tempo ele era o único goleiro disponível. Aí o Cruzeiro contrata o Rafael Cabral, tá muito próximo, só questões burocráticas aí, de anunciar o retorno do Gabriel Brazão. E aí o Lucas França deve ter o contrato rescindido, assim como o atacante Vinícius Popó. Então o Popó já se manifestou nas redes sociais, disse que ficou triste em não poder ajudar. E tem mais um jogador, o volante Henrique, não deve fazer parte dos planos do Cruzeiro, está se recuperando de uma contusão, enfim, e é outro que não deve ficar. CJ, a gente estava até discutindo isso, né? Situação interessante a do Henrique, complicada na verdade, mais do que interessante, porque o jogador, o contrato terminou, mas ainda tem aquela questão da recuperação. Então o jogador não pode sair do clube sem se recuperar fisicamente. E aí chega o clube, já com a nova gestão da SAF, e fala: resolve seu problema com o Sérgio Santos Rodrigues, resolve seu problema com a Associação Cruzeiro. Como é que fica essa história? Ô André, vamos lá então por parte, né? Você citou aí 3 jogadores. Lucas França, eu acho que deve ter te surpreendido pelo fato de ser a única opção recentemente e agora já não mais. Isso. Porque se você pensar em parte técnica e aproveitamento do próprio Lucas França, ele apareceu pouco jogando pelo Cruzeiro. Tanto que foi até emprestado pro Guarani, né? Não foi Guarani, não foi que ele foi emprestado? Foi, né? Foi. Ano passado. Ele foi emprestado pro Guarani. Quando entrou, me lembro de uma partida dele contra a Ponte Preta. Sim, o cruzamento, né? Isso, que a Ponte Preta até venceu. E ele ali teve tempo de bola. E a gente sabe que, se o jogador precisa de ritmo, imagina um goleiro. Né? Imagina um goleiro que joga pouquíssimo. Porque todo mundo que era reserva do Fábio jogava pouquíssimo. O próprio Rafael, ele teve um momento de sequência numa contusão no joelho do Fábio. Uma contusão séria, mas tirando esse episódio, raríssimas foram as vezes em que o Fábio deu a oportunidade ou deixou outro jogador jogar. O Lucas França, quando entrou, teve ali os seus momentos, as suas falhas, super, assim, compreensível também, né? Pela idade que tem, pela falta de ritmo de jogo, isso a gente tem que levar em consideração, mas como era a opção, e trazendo 2 opções, Brazão e Rafael, ele volta a ser o terceiro nome. Então, para o jogador, é interessante mesmo que saia, individualmente, brilhar ou ter oportunidade em outro lugar. Porque aqui não vai jogar. Se com o Fábio não jogava, agora imagina com 2 goleiros à frente dele. Não vai ter chance. Então, para que ele possa seguir o caminho dele, essa rescisão, aí a parte jurídica, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos e deixemos seguir. Popó entra como um fenômeno na base. Me lembro como todos os torcedores falavam do Popó como o maior centroavante que iria pintar no Cruzeiro. Né? Popó arrebentava, números de gols, realmente brilhou, mas na equipe profissional e em outras passagens por outras equipes não teve lá o mesmo brilho. Deu uma rodada ali, Sport, Goiás, mas não teve a oportunidade aqui. Talvez até para nossa análise ser mais justa, nós poderíamos ver ele mais com a camisa do Cruzeiro. Analisamos o Popó profissional muito mais do Popó da base do que o Popó profissional no Cruzeiro. A imagem que se tem do Popó é lá da base. No profissional não rendeu tanto, também com poucas oportunidades, né? O torcedor pediu muito. Muito. Mas aí rodou, vai seguir seu rumo. Agora vamos para o caso do Henrique, André. O Henrique é uma grande interrogação. E aí é uma interrogação para o torcedor, é uma interrogação para a imprensa e acredito que seja uma interrogação internamente também. Tanto que SAF e associação estão nesse cabo de guerra, e cabo de guerra que eu digo não é nem briga não, mas é aquele toma lá da cá, pertence aqui, pertence a lá. Essa transição ainda tem muitas dúvidas na cabeça do torcedor, da imprensa. A SAF, o clube empresa, é muito novo no Brasil. O Ronaldo assume ativos e passivos, assume base, assume algumas dívidas, vai ter a injeção de grana, o aporte. Só que o caso do Henrique é um caso em que ele, para a associação, antes de se tornar empresa, o Henrique já não vinha rendendo por questões físicas, e psicológicas também, enfim, passou por aquele acidente. Foram diversos fatores que atrapalharam essa última passagem do Henrique no Cruzeiro. Só que por contusão e juridicamente, legalmente falando, ele se faz necessário uma renovação de contrato do Henrique. E quem é que vai fazer essa renovação? Vai ser a SAF que vai assumir?
Não pode, já mandaram para a associação, tem débito, a associação tem débito, se não me engano, em torno de R$1 milhão essa dívida com o Henrique. O caso do Henrique é um caso que o departamento jurídico do Cruzeiro, se nós pudéssemos entrar em contato agora, André, com o departamento jurídico do Cruzeiro, explica para a gente aí como que juridicamente nós vamos fazer esse acerto. Aqui é opinativo e não sei se os meus colegas, você também tem esse conhecimento jurídico. Acredito que por ser essa nova SAF e associação, nós não tenhamos. É a seguir cenas dos próximos capítulos. A dispensa do Lucas França te chamou a atenção, Vinícius Gris, ou você acha que é natural, tendo em vista que não teve uma sequência, acabou não jogando com regularidade com a camisa do Cruzeiro? Eu vejo como natural, né? Já é um goleiro de 25 anos, se eu não estiver enganado. É claro que ainda é jovem para goleiro, tem uma carreira toda pela frente aí ainda o Lucas França. Mas assim, você já tem um goleiro de 25 anos que olha para ele e não enxerga ele como pronto para assumir um lugar no time. 26 anos. E não enxerga ele como pronto para assumir um lugar no time. Eu acho que se justifica para todos a saída, né? Tanto para o Lucas França, para encontrar um clube onde ele possa ter mais sequência, onde ele consiga jogar, quanto para o Cruzeiro por uma questão de custo, né? E aí vale lembrar que além dos dois contratados, dos dois novos contratados do Cruzeiro, tem o Denivis que fez uma ótima Copa São Paulo, né? E que é um goleiro que já estourou também. E que já estourou a idade do Sub-20. Então ele não pode ficar mais no Sub-20, ele vai ter que subir ao elenco profissional. Imagino que deva custar muito menos do que o Lucas França, e para ser o terceiro goleiro acho que é uma ótima opção. Então acho que é um caminho meio natural para todo mundo. O Vinícius Popó é curioso, né, André? Ontem a gente estava debatendo, ontem a gente teve um pouco desse debate lá na Arena 98 também. Ontem a gente estava falando da Copa São Paulo aqui, você perguntou do Hendrick, né? Aí eu falei, menino de 15 anos, dá nem para saber se ele vai ser jogador profissional mesmo, né? E o Vinícius Popó eu acho que se encaixa muito nisso, né? Que era um fenômeno nas categorias de base, um garoto que fez gol de tudo quanto é jeito, quando estava no Sub-20, no Sub-17 do Cruzeiro, mas que não conseguiu jogar no profissional ainda, e não só no Cruzeiro, né? Eu vejo muito torcedor do Cruzeiro que olha para o Vinícius Popó e fala assim, mas tá aí, nunca teve oportunidade, foram injustos com ele e tudo mais. Mas a verdade é que o Vinícius Popó passou pelo Sport e não jogou, passou pelo Goiás e não jogou, e no elenco do Cruzeiro, enquanto esteve aqui, também não jogou. Então, é um atleta que se mostrou com dificuldade quando elevou um pouco o nível, né? Quando teve que jogar no elenco profissional. Ontem a gente estava batendo um papo lá na Arena 98 com o Paulo da Pinta, que é lá do Pouso Alegre, né? Presidente do Pouso Alegre. E no time do Pouso Alegre tem um jogador nigeriano, não sei se você lembra o nome dele, Gomide, agora me falhou aqui a memória. Tem um jogador nigeriano que jogou o Mundial Sub-17, foi campeão mundial Sub-17 com a Nigéria em 2017, que vai jogar o Campeonato Mineiro pelo Pouso Alegre. Aí a gente estava tratando desse assunto, aí me deu curiosidade de ir lá bater no elenco campeão mundial Sub-17 com a Nigéria. E aí dos 20 e poucos jogadores daquele elenco, uns 15, 16 estão sem clube, já encerrar a carreira e tudo mais. Então assim, a gente pega a base às vezes e ela não dá muito a dimensão do que vai ser esse jogador. Quando entra para o profissional é outro jogo, é outra competitividade, é outra dificuldade. Então acho que é um caso meio natural também. E o Henrique, eu entendo que por parte da SAF, de fato, não é algo que precisa se preocupar. É um jogador que já está em fim de contrato, que tem aí a questão agora médica mesmo, né? De renovar para o período que ele ficou machucado e tudo mais. Mas acho que é um problema de fato da associação, porque não faz parte dos planos da SAF, né? Não tem por que transferir esse contrato para a SAF e trazer esse problema para a SAF, se não é algo que está nos planos. E aí, infelizmente, para o Henrique, né? Provavelmente vai ter que entrar, vai ser mais um a entrar numa longa fila, né? De espera para receber. Mas um processo natural também, né? Um jogador que também já se encaminha aí para uma reta final de carreira e que há muito tempo não joga, né? O Henrique teve problemas físicos aí seguidos. Então acho que é um processo meio natural também. Eu vejo com muita naturalidade todos esses movimentos de saída que o Cruzeiro está fazendo. Mas André, esse do Henrique é a primeira vez que tem um caso assim, SAF Associação, não é? Não me lembro aqui de outros todos atletas. esses que estão saindo desse jeito, né? Sim. Ramon, todos os jogadores que estão saindo agora, eles não vão ter contrato com a SAF. Eles não vão ser transferidos os contratos para a SAF. Todo mundo que não interessa mas o caso do Henrique é porque é o único que está contundido, o resto tem condição de jogo. Sim. Então o fato disso facilita, assim, venceu o contrato ou vai rescindir o contrato, beleza. Mas todos esses que estão saindo do Cruzeiro, ou que vão sair, né, que ainda não oficializaram, Ramon, Ayrton, esses todos, o contrato nem vai passar pela SAF. Vai ficar
o problema da associação, né? Ô, Léo Gomes, eu queria falar com você de uma questão talvez mais ampla. Porque ontem a gente fala de dispensas no Cruzeiro, hoje a gente está vendo um corte de gastos que eu diria importante no clube. E às vezes jogadores que, no caso do Lucas França, por exemplo, não atua tanto, deve ter um salário razoável, eu digo pelo número de renovações, não deve ter um salário de terceiro goleiro, por exemplo. Isso passa um pouco assim por uma questão de profissionalização, assim, de ter uma empresa de fato gerindo, não sendo aquele presidente que deixa essa conta para o próximo, no próximo mandato a gente vê. Não, é uma empresa que não pode ficar tendo prejuízo em cima de prejuízo e ficar com uma dívida bilionária. Você acha que é por aí? O André, enquanto o Grício e o CJ comentavam a respeito deste tema, né, e você também falava sobre, só estava aqui conferindo, né, para ter exatamente o número de jogadores que cada clube inscreveu na edição da Copa São Paulo dessa temporada, né, o qual o Cruzeiro se despediu depois da derrota para o São Paulo no meio de semana. Cada clube, acredito que, não sei se todos fizeram valer do regulamento, mas poderiam inscrever 30 jogadores. Né? Dos 30 jogadores inscritos pelo Cruzeiro para essa edição de 2022, aí Cruzeiro ou qualquer outro clube, né? Quantos realmente chegarão a jogar na categoria profissional e terem assim sequência de jogos ou anos participando do grupo, seja como titular, seja como reserva, e aí eu digo assim, 1, 2, 3 anos, né? É muito difícil. Acredito que nem 10% talvez chegue a ser um jogador regularmente utilizado pelo clube. Eu acho que é uma movimentação natural, André, porque talvez pelo momento que o Cruzeiro atravessa agora, né, essa transformação de clube associativo em SAF, ter alguém responsável diretamente, né, e que está aportando dinheiro dentro do Cruzeiro para fazer essa SAF acontecer, né, no caso o Ronaldo, eu acho que chama um pouco mais de atenção, talvez, essas notícias, né? Uhum. O Lucas França não vai ficar, o Vinícius Popó não vai ficar, o Gustavo Ricci vai ter o contrato rescindido. Só que nós formos olhar em um retrospecto recente aí do Cruzeiro, é o que eu estou dizendo, né? Muitos desses jogadores, porque, entre aspas, é um dilema, André. Quando os jogadores eles sobem para a categoria sub-20, não dá para nenhum clube ter um diagnóstico definitivo de quais serão realmente os jogadores que vão conseguir, vamos dizer assim, vingar no futebol, digo profissionalmente, e serem atletas de primeira linha, né? O Cruzeiro hoje não está na primeira divisão, mas é um clube historicamente muito grande. É muito difícil ter esse diagnóstico, né? Um jogador com apenas 20 anos de idade. Não, esse aqui eu vou fazer um contrato longo porque eu tenho certeza de que ele vai vingar e eu vou utilizar ele no profissional. Esse aqui não, esse aqui eu vou fazer um contrato só de 1 ano e tal. Não dá para ter. Os jogadores, eles têm a questão da maturação, alguns de forma mais precoce, outros de forma mais tardia, né? Fisicamente, né? O ápice da carreira dos jogadores está ali entre 25, 27, 28 anos, e aí ele tem 20 ainda. Só que, como que vai definir essas situações? Acaba o sub-20, acabou, então, não vingou, não quero mais, tchau, obrigado. Em alguns momentos tem que ficar renovando o contrato, tem de se fazer realmente essas apostas, sim. E aí coloca para rodar, como o CJ destacou, o Grício destacou, nos clubes menores. Bom, se destacar lá, eu vou trazer de novo e vou começar a dar oportunidade aqui. Que é comum muitos clubes fazerem isso. Então é uma movimentação completamente natural. Esses jogadores que pouco jogaram, mas que tiveram os contratos assim renovados, porque em algum momento alguém do clube fez uma avaliação e acreditava que num futuro eles iriam servir o clube, né? Serem úteis, eu digo úteis em termos de minutos em campo, protagonismo, etc. Só que, quer queira, quer não, é uma aposta, né, Everton, o André? E aquela história, né? Até mesmo jogadores com mais renome, são contratados e muitas vezes não vingam, né?
temos vários exemplos e em vários clubes, não só no Cruzeiro, estamos falando mais do Cruzeiro aqui. Então eu acho que eu compreendo. Agora, a questão do Henrique, ela é um pouco mais delicada por conta da lesão, né? Judicialmente, né, juridicamente, eu não sei como tem que ser feito esse trâmite aí, porque ele está lesionado, ele não pode simplesmente fecharem a porta da Toca da Raposa para ele e falar, Henrique, agora você se vira e você vai tratar aí em alguma clínica continua particular. pagando salário? Continua, né? Porque o jogador está trabalhando. Eu acredito que não se faz necessário pagar o valor integral. Eu acho que tem alguns acordos com relação a isso, né? Tá. Mas eu considero também natural. É um jogador que não vai atuar. Sim. E faz parte desse processo de reestruturação, né? Não atuou ano passado, 2021. Difícil imaginar que vai atuar em 2022.